Fala bem forte, quem quer queimar de novo? Então eu quero te convidar com essas mãos levantadas. Nós vamos orar pelo Padre Antônio José, que vai pregar para nós agora. E eu quero trazer ao teu coração a expectativa de um fogo novo, amém? Então impõe suas mãos sobre o nosso sacerdote, e nós vamos orar para que essa pregação seja para nós abastecimento e refrigério. Senhor Jesus, neste momento nós te apresentamos a vida do Padre. Que ele venha ser agora dos pés à cabeça revestido da tua autoridade e poder. Que ele venha, Senhor Jesus, neste momento ser esse grande reservatório da tua graça, para que através dele nós venhamos experimentar tudo aquilo que está no teu coração. Eis aqui, Senhor, o teu filho, eis aqui o teu servo, o teu eleito. Que nós venhamos ser alcançados pela tua presença através de tudo aquilo que sairá dos lábios do Padre Antônio. Bendito seja, Senhor Jesus, o teu santo nome. Clamamos sobre ele agora a força do teu Espírito Santo. Que Pentecostes venha a ser atualizado agora nesse exato momento. Que línguas de fogo possa ser colocado sobre o Padre agora, para que o Espírito Santo venha através dele realizar maravilhas no meio de nós. Vem Espírito Santo colocando palavras acertadas. Vem Espírito Santo dando a ele toda essa sensibilidade para acolher aquilo que está no coração do Pai. Que o desejo do Pai seja agora nutrido no coração do Padre, e que venhamos ser um só pela graça do teu Santo Espírito. Shiri akandari alabashiri alabassori akandari alabandarerere. Shiri akandari alabashiri alabassori akandari alabashiri alabassori akandarerere. Ori alabashiri akandari alabashiri akandari alabandari alabandari alari alabandarerere. E que nós também venhamos pedir intercessão da Virgem Maria Santíssima, ela que é intercessora por excelência, que ela venha interceder por todas as necessidades que passam no coração de cada um de nós, que ela venha avançar como a aurora sobre todas as dificuldades, sobre todas as investidas e sobre qualquer outra coisa espiritualmente que esteja acontecendo. Que ela venha avançar como a aurora e levar o nosso coração até o coração de Jesus agora. Que ela venha interceder sobre todo este enrave neste primeiro dia e sobre esta primeira pregação do nosso retiro Rio de Água Viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um instantinho, irmãos. Meus queridos, o último dia em que nós estivemos juntos aqui foi o dia 25 de fevereiro de 2020. E estamos juntos de novo agora. O Senhor nos permitiu viver esses 3 anos, muitas coisas. E eu queria conversar um pouquinho com você para que você veja que talvez a gente tenha vivido coisas parecidas. Quem nesses 3 anos recebeu a notícia para si próprio de alguma doença um pouco mais grave? Levanta a mão. Quem ficou doente de Covid? Levanta a mão. Eu fiquei 3 vezes e gostei tanto que fiquei 3 vezes. Quem nesses 3 anos teve que entregar ao Senhor alguma pessoa querida que o Senhor colheu para a eternidade?
Minha mãe faleceu ano passado, dia 27 de junho, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não faleceu de Covid. Hoje, minha mãe faria 84 anos. Hoje. Quem perdeu emprego nesses 3 anos? E se alguém tiver liberdade para falar, quem nesses 3 anos teve que tratar depressão, ansiedade, pânico? Beleza. Irmãos, todos nós nesse tempo fomos moídos de 1000 maneiras, pela cruz, pela prova. Todos nós de algum modo atravessamos 3 anos de deserto, mas hoje a gente está aqui de novo. Eu queria partilhar com você 3 coisas que eu aprendi na pele ao longo desses 3 anos. Se alguém me perguntasse: padre, o que o senhor gostaria de falar sobre a sua experiência nesses 3 anos de pandemia, de doenças, de perdas? Eu gostaria de dizer essas 3 coisas. Primeira coisa que eu aprendi: o mundo distrai a gente, só o Espírito Santo consola a gente. Um dia Jesus disse: virá a vocês o Consolador. Eu não sei como é que você viveu as suas histórias ao longo desses 3 anos, mas eu posso dizer para você que eu descobri, no meio de algum sofrimento, algo do Senhor que eu não conhecia. Sabem, irmãos, existem sofrimentos na nossa vida que parecem até sem lógica, sem propósito. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Saiba de uma coisa: nossos sofrimentos têm pelo menos um propósito: nos fazer conhecer mais fundo o poder de Deus, nos fazer conhecer mais dentro o que a gente só conhecia de ouvir falar. Quando você passa pela prova, mas você busca o Senhor, o sofrimento faz que você descubra algo novo de Deus. E ali onde você sente como nunca o tamanho da sua fraqueza, você também sente como nunca o tamanho da força do Senhor. Nosso Deus, o Espírito Santo que vive em nós, é consolador. O mundo não sabe consolar. O mundo só consegue, no máximo, nos distrair um pouco. Quer ver? Você lembra quando começou a pandemia e nós recebemos orientação de evitar sair de casa? Muita gente, de fato, não podia sair e todos nós tivemos que ficar mais em casa, ouvindo notícias ruins. Afinal de contas, ninguém estava em casa ouvindo notícias fáceis. Chegava pela internet todos os dias, chegava pela televisão todos os dias o placar do número de falecidos. Lembra disso? Então, alguns artistas tiveram a ideia de fazer lives para distrair as pessoas em casa. E de repente estava todo mundo em casa dançando, sei lá o que, axé music, né? Todo mundo em casa. Mas acabava a live, e se você não tinha o consolo do Espírito Santo,
acabava a live e as notícias voltavam. E o número de mortos aumentava. E o medo de ficar doente aumentava, porque aos pouquinhos a gente foi ouvindo: alguém lá do trabalho ficou doente, alguém aqui da vizinhança ficou doente, alguém da família, o negócio estava chegando perto. Se você não tinha o consolo do Espírito Santo, apenas a distração que o mundo oferecia não foi o bastante. Irmãos, o mundo nos distrai por um tempo, o mundo faz a gente tirar os olhos da cruz por um tempo, e às vezes nos enche de euforia, como no carnaval. Mas quando a gente volta a ter que olhar para as provas da vida, elas continuam ali. E quando a euforia vai embora, a nossa reação às vezes é mais complicada ainda. Mas não é assim com a consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa distrair a gente. O Espírito Santo não tira os nossos olhos da cruz, da prova, do deserto. Mas mesmo vendo o deserto diante da gente, o Espírito Santo nos serena a alma e lembra para a gente: eu estou com você, você não está passando por isso sozinho, eu vou renovar as suas forças. E quando a gente experimenta o consolo do Espírito Santo, a gente não sente euforia, mas a alma da gente se acalma. E quando a gente olha de novo para a cruz, olha de novo para a prova, a gente está mais forte para enfrentar ela. Se durante esses 3 anos, você cresceu na sua amizade com o Espírito Santo, se nesses 3 anos a vida machucou você, mas você deixou o Espírito Santo tratar das suas feridas, eu tenho certeza que hoje você não é alguém mais frágil, mais fraco do que há 3 anos atrás. Hoje você é uma pessoa mais forte, mais valente para enfrentar a vida, mais serena diante das provas, mais corajosa para não se deixar abater. Eu tenho certeza que depois de 3 anos de prova e de dor, se você tem mergulhado o seu coração angustiado na presença do Espírito de Deus, hoje você não é alguém em pedaços. Hoje você é alguém mais forte em Deus para viver qualquer coisa que venha pela frente. O Espírito Santo não nos distrai, porque a distração acaba, e quando ela acaba, e quando a euforia vai embora, o coração da gente fica mais angustiado, porque às vezes a provação aumentou. O Espírito Santo nos consola, e é na nossa fraqueza que a gente experimenta a força dele. Eu creio de coração. Eu não sei se você ainda chegou no Rio de Água Viva, abatido por esse tempo, machucado, tendo que ser tratado nas suas feridas. O Senhor vai tratar de cada uma delas nesses 3 dias. Mas eu quero dizer para você de todo o meu coração, porque eu creio nisso. Depois de 3 dias, de 3 anos, de enfermidade, de luto, de desemprego, de provações de todo tipo, você não vai terminar esse tempo aos pedaços, ou mais frágil do que você era. Você vai virar essa página mais forte, fortalecido em Deus, para enfrentar o que vier pela frente, com a certeza de que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Os irmãos estão ouvindo? O som está dando... Eu me fiz entender, gente? Então eu queria convidar você a pôr a mão sobre o seu coração e declarar em oração esse primeiro ponto. A gente precisa dizer coisas para o coração da gente, porque o nosso coração às vezes é teimoso.
e ele demora a acreditar, e ele demora a confiar. Então eu convido você a dizer para o seu próprio coração, diga assim comigo: olha, eu creio que depois desses 3 anos de pandemia, de instabilidade, de más notícias, de deserto, eu não vou virar essa página aos pedaços. O Senhor é o meu consolador, Ele não me distrai, Ele me renova, Ele me fortalece, e eu termino esse tempo da minha vida, e eu viro essa página, fortalecido em Deus, com ânimo renovado, consolado pelo Espírito Santo. Meu irmão querido, quando eu olho daqui, eu não vejo pessoas 3 anos mais feridas, 3 anos mais quebradas. Bom, eu vejo pessoas 3 anos mais velhas, mas isso não tem jeito. Mas eu vejo pessoas 3 anos mais adestradas por Deus, para viverem de fé, para lutar e para vencer as provas da vida. Nesses 3 anos, o Espírito Santo não te distraiu, mas te consolou, te fortaleceu, te tornou, desculpe a comparação, uma pessoa de casca mais grossa, para que você possa enfrentar as provas da vida de cabeça erguida, confiando em Deus. Segunda coisa que eu aprendi nesses 3 anos, e que eu queria partilhar com você. Existem 2 coisas que as pessoas imaginam que não podem caminhar juntas, e que podem. A maioria das pessoas imagina que quando você está sofrendo, você não consegue ter paz. E eu queria dizer para você que para um cristão, sofrimento e podem caminhar juntos. Eu não sei qual é o nome do seu sofrimento, eu não sei qual é o nome do sofrimento que você acumulou ao longo desses 3 anos, mas eu sei que esse sofrimento não é capaz de roubar, de matar dentro de você a paz que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Mesmo sofrendo, Jesus é o príncipe da paz, e Ele quer ajudar você a passar por essa dor. A dor dói, viu? A dor dói, mas Ele quer ajudar você a passar por essa dor sem perder a sua paz. Eu tinha pedido para o pessoal aí da técnica fazer uma coisa. Eu não sei se você viu na internet ou em algum outro lugar um trabalho que um cientista espanhol fez com o Santo Sudário. Todo mundo sabe o que é o Santo Sudário? Todo mundo? O sudário é uma relíquia da paixão de Jesus. Foi o pano que cobriu Jesus ao final da sua paixão. E um cientista espanhol transformou as marcas do sudário numa escultura hiperrealista, feita com silicone, que é um negócio molinho que nem a pele e a carne da gente. Eu não sei se vocês já estão vendo ou não. Estão vendo? Estão vendo o rosto? Quando eu vi esse rosto, eu pensei comigo, só pode ser Jesus. Porque eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas o que eu vejo é um rosto machucado, mas cheio de paz.
E é assim que deve ser o rosto de cada pessoa na qual Jesus vive hoje. Hoje, Jesus está vivo em mim e em você. E mesmo quando o nosso rosto é machucado pela vida, é quebrado pela vida, ainda que a gente tenha marcas de machucado, nada nesse mundo a gente pode deixar roubar a nossa paz, quando a gente sabe que a gente tem um Deus que é com a gente, quando a gente sabe que o nosso sim para Deus vale a pena. O rosto desse homem que apareceu na escultura feita pelo cientista espanhol é um rosto de um homem que disse sim para o Pai. E mesmo que esse sim tenha custado muito e tenha machucado muito, esse sim, ele sabia, valeu muito a pena. Ele tinha paz, ele tinha paz. Meu irmão querido, minha irmã, eu não sei qual é o sim que Deus tem pedido de você. Às vezes Deus nos pede, fica aqui. Mas Senhor, a minha vontade era fugir, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor pede, não desiste deles, fica aqui. Às vezes a vontade da gente era retribuir o que nos disseram, dizendo algo parecido, pagando mal com mal. E o Senhor pede para a gente, me dá o teu silêncio, me dá a tua calma. Às vezes, o sim da gente é a paciência no meio da fraqueza. Chega uma enfermidade que a gente não tinha planejado, a gente nunca planeja, né? Mas ela chega. E aí o Senhor pede da gente, vive isso com paciência, me dá a tua dor. Sim, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim. Pois então, eu quero te dar o meu sim. Irmãos, quando a gente dá o nosso sim para Deus, a vida machuca a gente, mas ela não rouba a nossa paz. Quando você diz sim para Deus, quando a vontade de Deus está acontecendo na sua vida, você pode estar passando pela maior luta que você já enfrentou, mas você pode ter certeza de que a vontade de Deus vai ser paz para você. Sofrimento e paz podem caminhar juntos. Sofrimento e paz podem caminhar juntos. E eu creio de todo o meu coração que se o inimigo estava tentando usar os seus sofrimentos para roubar a sua paz, hoje essa tática dele fica desmascarada e cancelada, porque nós temos um novo entendimento do Senhor. Hoje, se o inimigo tentava fazer você imaginar que dizer sim para Deus estava te deixando doido, hoje isso vai ser quebrado, porque quando você diz sim para Deus, Deus não tira sua saúde, seu equilíbrio, Deus renova as suas forças, sua paz, nada nesse mundo pode roubar de você. Por isso eu quero pedir para você que a gente faça uma segunda declaração de fé. Põe a mão sobre o coração. Você tem que falar para esse coração, ele é teimoso, ele demora. Fala para o seu coração agora junto comigo. Obrigado, Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz, e o Teu reino está na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu descobri que sofrimento e paz podem caminhar juntos.
na minha dor, eu te dou o meu sim, e a tua vontade na minha vida vai se cumprir, vai renovar a minha serenidade, o meu equilíbrio e a minha paz. Durante esse tempo da pandemia, o Senhor me chamou a atenção para eu não repetir uma expressão que de vez em quando a gente usa. Eu acho que você deve usar também. De vez em quando alguém me perguntava: e aí, como é que estão as coisas? Fazendo muita coisa? E eu respondia assim: trabalhando que nem um doido. Você já usou essa expressão? Estou trabalhando que nem um doido. Ou então, vê se você conhece essa. Você está cuidando da sua família, e eles às vezes dão um pouquinho de trabalho, aí você sai com essa: vocês querem me deixar maluco? O Senhor me puxou as orelhas, e o Senhor me ensinou assim: eu não te coloquei na terra para trabalhar como um doido, eu te coloquei na terra para trabalhar como um sábio. Então não repita essa bobagem, porque eu não quero que você tenha a impressão de que trabalhar para mim te faz ficar doido. Não faz, a não ser que você esteja fazendo tudo do seu jeito e não do meu. Mamãe, de hoje em diante, acabou essa história de chegar em casa e dizer: vocês estão me deixando maluca. Deus não te deu uma missão para ficar maluca, pelo menos não para ficar mais, né? Deus te deu uma missão para que você haja como uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Nós não estamos na terra para viver como doidos. Irmãos queridos, esse tempo que a gente viveu, esses 3 anos que a gente viveu, abalou emocionalmente qualquer pessoa. Humanamente, todos nós aqui temos todos os motivos do mundo para estarmos ansiosos, agitados, mas nós temos todos os motivos do céu para estarmos equilibrados e em paz. A pandemia, a instabilidade política, econômica, mundial, a confusão das notícias, nada disso nos tirou toda a nossa herança que nós temos em Jesus. Antes da pandemia, você tinha um pai no céu? Esse pai foi tirado de você? Antes da pandemia, você tinha o Espírito Santo vivendo em você? Ele foi arrancado de você? Antes da pandemia, Jesus Cristo era o Senhor do céu e da terra? Quem continua sendo o Senhor do céu e da terra? Tudo continua igual, no seu lugar. Portanto, nós não somos um povo que vai viver debaixo da opressão da loucura. Nós somos um povo que vai viver debaixo da luz de Deus, em equilíbrio, em paz e em força do Espírito, para iluminar essa terra, porque você sabe disso, eu e você somos a luz do mundo. Você sabia disso? Estou olhando para vocês aqui, ó. A luz do mundo, irmãos, não é ninguém que nesse fim de semana aparece com um pouco menos de roupa na televisão. A luz do mundo não é alguém que não conhece o Senhor e que habita palácios, castelos. A luz do mundo, Jesus declarou, são aqueles que creem nele, mesmo que seja gente simples como nós, gente que pode muito pouco aos olhos dos homens, mas é essa gente que não deixa esse mundo ser engolido por tanta escuridão. Eu não sei se você sabe, o Papa Francisco, no finalzinho do mês passado, início desse mês, ele visitou 2 países da África
que não são pontos turísticos: Sudão do Sul e Congo. Você conhece alguém que já comprou passagem para passear no Sudão do Sul? Não conhece. Porque no Sudão do Sul e no Congo existe miséria, guerra, existe muita corrupção. E o Papa, nessa viagem, teve um encontro que eu vi pela internet e eu fiquei quebrado por dentro. O Papa teve um encontro, uma partilha com pessoas que tinham sido vítimas de violência, briga de tribos, perseguição aos cristãos. E o Papa, que normalmente vai aos lugares para falar, sentou naquele encontro para ouvir. E então começaram a dizer: Santo Padre, estão aqui pessoas que foram presas em campos de extermínio e conseguiram fugir. Mas algumas dessas pessoas foram mutiladas enquanto estavam presas. E aí, algumas senhorinhas levantaram, ficaram em pé e mostraram para o Papa os braços decepados, só o toquinho. Levantaram para o Papa ver. Essas pessoas, Santo Padre, ficaram presas e enquanto eram presas eram torturadas e com um determinado objeto que parece uma ceifa, cortaram os braços delas. Mas elas sobreviveram e elas estão aqui agora para contar para o Senhor. E elas estão aqui, Santo Padre, trazendo para o Senhor instrumentos como os que usaram para machucá-las. E elas querem deixar esses instrumentos aos pés da cruz. Tinha um crucifixo bonito, como um sinal de que elas perdoam. E a cruz de Jesus é vitoriosa sobre todo o mal. E aí essas senhoras iam com seus toquinhos, levando aquelas foices e deixando aos pés da cruz. E de repente levantou uma moça, que tinha sido aprisionada num campo desse com outras jovens, e que durante meses foi violentada dezenas de vezes ao dia. E ela conseguiu fugir, descobriu que estava grávida. E foi acolhida numa igreja, e não matou os nenéns dela. Nasceram gêmeos. E essa moça estava dizendo: Santo Padre, eu sou uma mulher que estou fazendo as pazes com a minha história. Mas eu creio que Jesus está comigo e Ele vai me ajudar a ir daqui para frente. E eu ouvindo aquelas histórias, na hora só vinha uma coisa na minha cabeça: a luz do mundo não são os artistas que ganham milhões para cantar imoralidades. A luz do mundo são essas senhorinhas com toquinho, são essas jovens violentadas, que depois de tudo isso, querem perdoar, e colocam as dores delas diante da cruz. Essa gente escondida no Congo, no Sudão, essa gente é a luz do mundo, porque é essa gente que não deixa o nosso mundo ser engolido pela maldade, pelo rancor, pela vingança. Eu não sei como é a sua história, Jesus sabe. Jesus sabe. Você é luz no mundo. Você é luz no mundo. Seu rosto tem que ser como o rosto desse Cristo, que hoje vive dentro de você, mesmo machucado, transbordando paz. Porque o mundo pode roubar da gente muita coisa, irmãos. O mundo pode roubar nossos braços, nossas pernas, pode roubar nossa integridade, mas o mundo não pode roubar o que Deus colocou aqui dentro. E Jesus Cristo acendeu uma luz viva dentro de você e inundou a sua alma de paz. E mesmo sofrendo e mesmo na dor, Ele deu a você o direito
de não perder a sua paz, de não enlouquecer pelo rancor, pelo desejo de vingança. Essas coisas enlouquecem a alma da gente. Jesus deu a você a paz que nada nesse mundo pode lhe tirar. Terceira e última coisa, ainda dá tempo? Dá, pode ser ainda terceira coisa. Nesses 3 anos, eu aprendi que existem dores no nosso coração, só se acalmam quando a gente traz essas dores, transforma o coração da gente num altar e apresenta essas dores ao Senhor, louvando a Ele. Existem dores na nossa alma que só acalmam, que só param de torturar a gente quando a gente pega essas dores, coloca num altar aqui dentro e diz: Senhor, o Senhor é perfeito, eu te bendigo, porque eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo de mim. No meio dessa dor, no meio desse sofrimento, eu quero te dizer: obrigado, Senhor, Tu estás comigo. Contando uma coisa só porque eu sei que não vai sair daqui. Afinal de contas, a gente não está falando de ideias, a gente está falando de Deus vivendo com a gente. Irmãos, há pessoas que dizem: eu já li livros de todas as religiões. Eu não imagino a confusão que está na sua cabeça. Jesus não é uma teoria de religião. Jesus é o Filho de Deus vivo, real. Jesus não dá ideias para a gente, Jesus dá vida para a gente. A gente está falando aqui de vida, vida real. Ele está junto conosco. Portanto, Jesus tem a ver com você, cada pequena coisa da sua vida. Quando a minha mãe faleceu, em junho do ano passado, eu estava fora do Brasil. Eu tinha ido a Medjugorje e estava voltando. E aí chegou a notícia do falecimento da minha mãe. No dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezando o terço. Eu consegui, com a ajuda da agência, avião para voltar, para participar do sepultamento da minha mãe. E passei um dia viajando. E você pode imaginar como é que fica a cabeça da gente, né? O coração. Eu senti um aperto aqui, que todo mundo aqui já sentiu isso. Um aperto que dava para sentir, era uma coisa física, parecia que estava apertando assim o peito. E ninguém no avião sabia. Padre, essas histórias, né? Eu estava na Itália, no aeroporto eu encontrei gente conhecida. No avião vindo de Portugal, tinha gente conhecida. Eu falei: nem que eu queira fugir, dá, né? E ninguém estava sabendo o que estava passando e eu não tinha que ficar falando para ninguém. E eu tive um bom tempo para conversar com Jesus na volta. E eu estava pensando comigo: Jesus, obviamente, eu não fico chateado com você. Olha, eu já ensinei para muita gente que quando a gente louva, o coração da gente acalma. E eu ensinei porque eu acredito nesse negócio. Então, Jesus, quero dizer uma coisa: continua tudo igual, viu? Você continua sendo bom, você não faz nada de errado. Minha mãe estava no lugar certo, eu estava no lugar certo. O Senhor veio buscá-la na hora certa. O Senhor está aqui comigo todo o tempo. Nada saiu das suas mãos. E aí eu lembrei de um salmo que lá na nossa comunidade a gente já partilhou muitas vezes. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Sempre quer dizer sempre. Também quando eu estou de luto, também. Também quando eu estou doente, também. Também quando alguém me apronta uma, também. Seu louvor
estará sempre em minha boca. Jesus, nada mudou, essa palavra continua valendo, viu? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei, sepultei minha mãe, no domingo, aliás, no sábado de tarde, tinha missa com as crianças. Eu estava com saudade das crianças e não queria deixar de celebrar a missa com as crianças. Sabe qual era o salmo da missa? Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E aí você diz, mas padre é diferente. Eu não sei de onde é que vocês tiram isso. Padre é feito da mesma matéria-prima que quando eu era criança o pessoal dizia, parece que foi feito na chocadeira. Padre não é feito na chocadeira, né? Irmãos, quem aqui já teve que entregar a mamãe para o Senhor? Levanta a mão. Dói. 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 Dá saudade. Rouba a paz? Não. Não. Agora, para que você experimente a paz de Deus, mesmo quando dói, diga para Ele, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo doendo, diz para Ele, seu louvor estará sempre em minha boca. E eu garanto para você, que a dor, ela vai continuar aí, mas ela não vai mais esmagar você. Uma coisa é sentir dor, outra coisa é ser esmagado pela dor. Uma coisa é carregar uma cruz nos ombros, e Jesus disse que todo discípulo dele vai carregar a sua cruz nos ombros. Uma coisa é carregar a cruz nos ombros, outra coisa é desmoronar debaixo do peso da cruz. Existem dores que só se acalmam dentro da gente. Existem dores que só param de se debater dentro da gente quando a gente pega essas dores, coloca num altar aqui dentro e diz, Senhor, mesmo doendo, eu quero te dizer, Tu és o meu Deus. E eu sempre tenho motivos para te adorar. Sempre, sempre, sempre. Até na dor. Porque eu sei que está doendo, mas eu não estou sentindo essa dor sozinho. Tudo precisa se transformar em louvor na nossa vida, irmãos. Nenhuma alegria é completa enquanto você não louva a Deus. Por isso as alegrias do mundo não são nunca completas. Pelo motivo, o pessoal não louva. O pessoal está lá na rua agora. E vai acabar como esse tic-tuc? Acabou. Não vai, eu acho que nem dá, né? Para se transformar em louvor. E quando uma alegria, e quando uma conquista, e quando um contentamento, e quando uma vitória, enquanto uma alegria não vira louvor, ela não é completa. Você tem que devolvê-la para quem te deu, aí ela se completa. Nenhuma dor chega ao fim, enquanto não vira louvor. Um católico, tem católico aqui hoje ou não? Tem? Graças a Deus. Ei. Um católico sabe que nada nesse mundo chegou onde tem que chegar, enquanto não chega no altar. Tem coisas na nossa vida que ainda nos atormentam, coisas de anos passados que ainda nos atormentam, porque a gente ainda não deixou chegar no altar. Quando você põe no altar, aquela dor assenta. Deus é maior do que as minhas dores.
Deus ainda sabe o que está fazendo da minha vida. De tarde, se você estiver por aí de tarde, quem sabe, eu queria conversar com os irmãos sobre algo que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo. Despertar, desabrochar o nosso coração para o novo de Deus que está chegando. Eu sei que você passou 3 anos ouvindo notícia ruim. Eu quero dar para você uma notícia boa. Um dia, todo mal, toda dor, todo lamento, tudo que está deixando você angustiado hoje, um dia, tudo isso vai passar e vai acabar totalmente. Um dia, Jesus vai ser tudo em todos. E todas as coisas que atormentam a nossa alma hoje, tenham elas o nome que tiverem, esses nomes vão ser esquecidos, porque só um nome vai ser lembrado e adorado para a eternidade: Jesus, Jesus, Jesus. O nome de todas as outras coisas vai ser esquecido. Câncer, esse nome vai ser apagado. Esse nome, câncer, vai ser apagado. Depressão, suicídio, fome, desemprego, luto, irmãos, esses nomes vão ser esquecidos, apagados, porque um único nome vai brilhar para sempre: Jesus. E o Senhor, nesse tempo, quer nos fazer experimentar um pouquinho daquilo que vai vir, para que a gente possa contar para as pessoas como é maravilhoso o nosso Deus. Você conhece a Bíblia? Conhece, né? Eu vou até responder já para não ter tristeza. Você conhece? Conhece. Tem uma passagem no Antigo Testamento que eu gosto muito, que fala que quando Moisés estava com o povo de Israel, já chegando nas portas da terra prometida, depois de sair do Egito, Moisés enviou à terra 12 desbravadores, para que eles conhecessem a terra e voltassem contando, para que o povo de Israel ficasse animado para entrar na terra prometida. Esses desbravadores foram para a terra como espiões, escondidos, e eles durante 40 dias conheceram a terra, comeram dos frutos da terra e eram bons, e no final eles colheram muitos frutos para levar para o povo que ainda estava no deserto e dizer para o povo: olha que beleza, os frutos da terra na qual o Senhor vai colocar a gente. Tem coisas que a gente aprende em criança que ficam para a vida toda, né? Ensina ao teu filho enquanto ele é pequeno e não terás problema o resto da vida. A Bíblia é que diz. Quando eu era criança, lá em casa tinha um livrinho de história sagrada. Lembra disso? É do nosso tempo, né? História sagrada. E tinha uma figura desses espiões trazendo de volta da terra prometida para o povo no deserto os frutos da terra. E tinha uma pintura que eu não esqueci até hoje. Eu gosto muito de uva. Então na pintura tinha 2 homens carregando um cacho de uva que era maior do que eles. E eu era criança e olhava aquilo e dizia: nossa, que uvão! Era um negócio desse tamanho. Aqueles homens trouxeram dos frutos da terra para dizer para o povo: gente, o que Deus está preparando para nós, ó, é bom demais. Vamos em frente, coragem, porque o Senhor vai nos levar. Bom, eram 12 desbravadores, eram 12 espiões.
Sabe qual foi o problema? 2 deles voltaram dizendo: gente, olha os frutos maravilhosos, vamos entrar na terra, o Senhor vai dar essa terra para a gente. Já ganhou, vamos embora. 10 espiões voltaram dizendo: olha gente, os frutos são bons, né? Mas a terra é muito difícil da gente entrar. O pessoal que mora lá parece gigante, e a gente perto deles parece gafanhoto. Gente, é muito perigoso, não vamos entrar não. Adivinha quem o povo de Israel resolveu escutar? Os 2 que trouxeram boas notícias ou os 10 que trouxeram notícias ruins? Adivinha? Igualzinho a gente. A gente prefere ouvir quem, irmãos? Notícia boa? Não. Legal mesmo, cosquinha mesmo faz é notícia ruim. Fulano é, e a gente ainda diz assim: bem que eu sabia, né? Quando é notícia ruim. Quando é notícia boa, a gente deixa passar. Irmãos, nós temos um chamado para esse tempo de agora. O meu chamado e o seu chamado é nos alinharmos com aqueles 2 desbravadores que voltaram trazendo boas notícias, para o povo ter coragem para não parar de lutar e de marchar. Existe uma multidão lá fora, alinhada com os 10, que só contam notícias ruins, que só dizem que tudo vai piorar, que só dizem que é assim mesmo. Nós precisamos estar alinhados com aqueles 2, dizendo para as pessoas que a gente encontra: meu irmão, minha irmã, eu sei que você está sofrendo, eu sei, eu também estou, mas olha, o nosso Deus é o Deus da paz, e Ele não quer que esse sofrimento mate a sua paz, Ele está do seu lado. Hoje a nossa tarefa é estarmos alinhados com aqueles 2 desbravadores que trouxeram boas notícias e dizer para os nossos irmãos: irmãos, se a gente começar a louvar a Deus, essa dor que está esmagando a gente vai tirando ela de cima dos nossos ombros. Vocês viram os testemunhos de milagres no terremoto da Síria? Uma menininha que saiu debaixo dos escombros, depois de não sei quantos dias: menina, você está viva. Alguém vinha me dar alimento debaixo dos escombros. Meu irmão querido, minha irmã, esse alguém que leva alimento para debaixo dos escombros na Síria, traz alimento para debaixo dos escombros da sua vida, para alimentar você, fortalecer você, ajudar você a não desistir da terra prometida, e ajudar você a contar para os seus irmãos que existe um Deus consolador, que não deixa que a nossa paz seja roubada, que não admite que os filhos dele enlouqueçam debaixo da prova, porque Ele dá sustento e equilíbrio. E quando a gente louva esse Deus, os escombros caem de cima da gente, e a gente consegue ficar de pé, para dar novos passos para frente. Você pode ficar em pé um pouquinho para a gente orar? Não sei se alguns irmãos têm visto na internet, já apareceu até na televisão, alguns irmãos nossos, cristãos evangélicos, ninguém tem a chiliques, cristãos evangélicos, nos Estados Unidos, há mais de 200 horas, louvando a Deus, num culto, numa universidade com meia dúzia de jovens. E aqueles jovens começaram a louvar a Deus e não paravam. E aí começou a chegar um monte de gente. E agora tem gente do mundo inteiro indo para lá, para louvar a Deus.
há mais de 200 horas sem parar. Eles começaram no dia 8, hoje já é dia 19. E aí sabe o que está chamando a atenção lá? Não tem nenhum artista gospel, não tem nenhuma estrutura grande, não tem nenhum pregador famoso. Jovens universitários tocando violão, tocando aquele carronzinho e louvando a Deus. Não tem gente famosa, tem um Deus famoso lá, e as pessoas estão buscando a Ele. Irmãos, o que nós precisamos nesse tempo não é de pregadores famosos, não é de músicos famosos, não é de estruturas enormes. Isso aqui tudo na quarta-feira está desmontado. O que nós precisamos é desse Deus famoso, famoso porque há mais de 2000 anos se fala em todo o mundo que Ele é poderoso para curar doentes, libertar gente oprimida. Ele é poderoso para reconstruir vidas. Esse Deus famoso, Ele tem que ser conhecido, Ele tem que ser buscado. E onde tem gente simples, que nem eu e você, com fome e sede desse Deus, Ele vem. E onde Ele chega, Ele faz maravilhas. Antes da gente partilhar, eu estava ouvindo vocês cantarem uma música. Foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Irmãos, que isso seja verdade. Que isso seja verdade. Não importa quem está aqui em cima, importa quem está aqui em cima. Esse importa, Ele é importante. Mais ninguém, mais ninguém. Quem está aqui em cima muda, vem outro, vai. Quando a gente começa a achar que é importante, tem alguma coisa errada. Ele é importante, e é a presença dEle que esse mundo precisa encontrar para ser salvo. O Rio de Janeiro não precisa de estruturas imensas para alegrar o seu povo. O Rio de Janeiro não precisa de rios de dinheiro dados sei lá para quem, para fazer uma festa. O Rio de Janeiro precisa desse Deus que onde está presente e é buscado, faz milagres. E aí na música eu ouvi vocês cantarem queima de novo, de novo. Eu gostei desse de novo, lembra disso? De novo. Irmãos, só que quando Deus faz algo de novo, Ele não faz a mesma coisa, Ele faz melhor. Deus não repete o que já passou, Ele faz o melhor para o dia de hoje. Quando você pede, Senhor, queima de novo, você não está dizendo, Senhor, eu quero sentir o que eu sentia 4 anos atrás. Você está dizendo, Senhor, eu quero sentir o que eu preciso sentir hoje, e eu preciso de muito mais do que há 4 anos atrás. Eu não quero ser uma pessoa que depois de 3 anos de pandemia e de sei lá mais o que, eu não quero ser uma pessoa que chegou aqui aos pedaços. Eu quero ser uma pessoa que chegou aqui mais forte, mais corajosa, mais cheia de fé, mais consolada por Ti. Uma pessoa que Te louva mais, que Te adora mais. Eu quero ser essa pessoa, para poder virar páginas da minha vida que precisam ficar para trás. Queria convidar você, do seu jeitinho, a pedir isso para o Senhor. Senhor, de novo na minha vida, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Foi a Tua presença que eu vim buscar aqui. Senhor, eu quero Te louvar no meio das minhas dores, no meio das minhas cruzes. Essas dores não vão me enterrar debaixo de escombros, porque eu tenho um Deus que alimenta quem é dele debaixo dos escombros. Senhor, eu Te bendigo de todo o meu coração. Eu Te louvo porque Tu és o meu Deus, sempre perfeito, sempre fiel. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Seu louvor estará sempre na minha boca.
porque o Senhor é digno do meu coração, da minha gratidão, hoje, cada dia e para sempre. Meu Senhor e meu Deus, eu te amo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Enche-me de novo com a paz, com a tua cura, com o teu Espírito Santo, Senhor. Vem em socorro, Senhor. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, vemos te adorar neste teu altar. Somos
Pai Santo, Pai querido, nós oramos por cada enfermo que está aqui nesse lugar agora. E em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, te pedimos, cura os nossos doentes, Pai. Que o fogo do Teu Espírito Santo queime agora enfermidades de toda espécie, de todo tipo. Que o Teu Espírito Santo queime células cancerosas. Que o Teu Espírito Santo queime na circulação as substâncias que estão no sangue. Que o Teu Espírito Santo queime toda malignidade no corpo dos nossos enfermos. Pai Santo, Pai querido, traz mobilidade, traz vigor, traz saúde para os nossos doentes, Pai. Nós oramos por eles, clamando no sangue bendito que Jesus derramou na cruz, que trouxe cura para toda enfermidade. Oramos, Pai Santo, pelos dependentes químicos, dependentes de droga, de álcool. Senhor, limpa o organismo desses irmãos de toda necessidade dessas drogas. Senhor, coloca um selo do Teu Espírito no corpo e na mente desses irmãos, para que eles não voltem a encontrar prazer nas drogas, mas limpa-os, Senhor, e enche-os, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que eles sejam inundados do vinho novo que vem do coração do Senhor. Oramos, Pai Santo, por aqueles que estão agora em presídios, pessoas que estão aqui orando por parentes, filhos, netos, conhecidos que estão encarcerados. Senhor, leva a Tua luz agora para esses presídios, e que a Tua luz vença toda treva e escuridão, e que haja uma transformação de vida real nessas pessoas que estão presas, que eles sejam colocados em liberdade, não só liberdade das grades, mas liberdade de toda escravidão e opressão do diabo, que eles sejam livres agora onde estiverem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa o Teu povo que veio esperando só por Ti, Teu povo que veio com sede e fome só de Ti, Pai, Teu povo que precisa de algo que só nas Tuas mãos nós podemos encontrar. Nós estamos aqui, Pai. Abre as Tuas mãos sobre esse povo, abre as Tuas mãos, Pai, e derrama sobre os Teus filhos e filhas aquilo que só do céu pode nos chegar. Vem em socorro do Teu povo e abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Manda Teu fogo, manda Teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda Teu fogo, manda Teu fogo, queima de novo. Foi a Tua presença, Tua presença santa, Senhor, que nos trouxe aqui, Senhor. Tua presença é linda, Jesus, Não resistiremos. e nós vamos correr atrás de Ti a cada dia. De Te perseguir até Te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Está vendo essa pessoa aí do seu lado?
Dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha para ela. Diz para ela: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Brilha Jesus na tua vida. Brilha Jesus na tua vida. A gente pode sentar um instantinho, irmãos.